verdadeiro amor não pode ficar encoberto. Um testemunho pessoal. Parte 3. Saia do trabalho. Que, Senhor? Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Os dias passavam e a busca pelo Senhor aumentava. Eu queria ouvi-lo, saber o que deveria fazer, pois sabia que ele tinha um propósito para a minha vida e desejava ardentemente conhecê-lo e vivê-lo. Eu buscava esse conhecimento em vigílias e orações pelas madrugadas, porque durante o dia o trabalho me absorvia totalmente. Uma direção do Senhor. Mais uma vez, Deus usou a vida da minha cunhada Beth, que me ajudava muito com as crianças quando as auxiliares faltavam. Ela conversou comigo seriamente sobre as crianças, demonstrando sua preocupação com sua formação, pois quase não tinham a presença do pai devido às suas dificuldades de saúde. E eu, por outro lado, estava totalmente envolvida com trabalho, carreira, cursos e o meu tempo era mínimo. Ela me orientou a orar sobre essa situação e apresentar a preocupação com as crianças diante do Senhor. E qual foi minha surpresa quando comecei a orar e pedir direção ao Senhor? O Espírito Santo me disse: saia do banco. O que, Senhor? A primeira pergunta que veio à minha mente foi: quem vai sustentar a mim e aos meus filhos? Continuei pedindo confirmação ao Senhor durante semanas de orações, jejuns e vigílias, porque a decisão era muito séria e Deus continuava me dizendo a mesma coisa. Uma vigília inesquecível. Finalmente resolvi fazer uma vigília. Na madrugada, liguei o rádio em uma emissora evangélica e fiquei surpresa ao ouvir a seguinte pergunta feita por uma pesquisa da rádio: você acha que o fato de uma mulher trabalhar fora influencia o relacionamento dela com seu esposo e a criação dos filhos? À medida que os ouvintes participavam e contavam suas experiências, comecei a ver a minha vida exposta ali. Ouvi comentários do tipo: abandono dos filhos nas mãos de pessoas despreparadas, falta de uma participação efetiva na vida dos filhos, falta de tempo para estar com a criança por chegar muito tarde do trabalho, gerando enfraquecimento do vínculo com os pais, ausências do lar para fazer cursos, longos períodos no trabalho, cansaço físico, estresse, esgotamento emocional, que resultava em desinteresse pela vida conjugal, ideias feministas, falta de equilíbrio nas muitas tarefas. Naquele momento, percebi que se houver sinceridade em nossos corações, Deus nos revela os nossos erros de anos passados. Tudo ficou muito claro diante de mim e então percebi onde eu tinha falhado como esposa e estava agora falhando como mãe. Chorei muito naquela madrugada ao ver todo o meu passado diante de mim e tomei a decisão de sair do trabalho e ir para casa, cuidar dos meus filhos, pois essa era a direção do meu amado amigo e companheiro, o Espírito Santo de Deus. Uma visão dada pelo Senhor. Alguns dias depois dessa vigília, minha sogra precisou passar por uma cirurgia. O banco em que eu trabalhava estava em greve. Por isso eu pude passar a noite com ela no hospital e ali, pela madrugada, vivi uma experiência muito interessante com Deus. Enquanto eu orava, tive uma visão. Eu subi as escadas internas de uma igreja com papéis nas mãos, como se estivesse trabalhando na administração. Eu orei ao Senhor para que se cumprisse a sua vontade. Essa visão se tornou realidade passados 6 anos, 2 meses e 2 dias. Pedindo demissão do trabalho. Lembro-me daquela manhã de segunda-feira, estava frio, aparentemente um dia igual aos outros, mas para mim era o dia que eu iria à diretoria do banco para pedir demissão. Era difícil acreditar no que eu estava prestes a fazer. Havia trabalhado lá por quase 12 anos. Entrei como escriturária e cheguei ao cargo de gerente administrativa. Eu nunca havia pensado em fazer tal coisa, mas tinha certeza em meu coração que essa era a vontade do meu amado Senhor e acreditava em suas escolhas para a minha vida. Afinal, Ele me amava. O caminho da obediência a Deus nem sempre será entendido, mas precisa ser seguido. Logo em seguida, recebemos uma inspetoria na agência, o que retardou o processo.
Passados aqueles dias difíceis, enfim chegou o dia da minha saída, e em uma reunião geral de despedida, pude testemunhar para toda aquela equipe do meu encontro com Jesus Cristo. Quando saí daquele lugar, senti uma sensação de liberdade e uma paz interior muito grande. Compartilhando o coração. O meu conselho hoje para você, minha amada, que é solteira e que pretende futuramente casar e ter filhos, peça a direção do Espírito Santo de Deus na escolha de uma profissão que lhe dê flexibilidade de horário para que possa haver uma conciliação entre ser mulher, esposa, mãe, educadora e também uma excelente profissional. Se você já vivencia essa realidade difícil, busque ao Senhor em oração e Ele irá conduzi-la a fazer as escolhas corretas, porque Ele também a ama. Os pilares precisam se harmonizar. Na verdade, são vários os pilares que precisam se harmonizar em uma família, e todos são igualmente importantes. Quando valorizamos apenas um, os outros são lançados ao chão. Muitas vezes alcançamos excelentes cargos profissionais, porém deixamos de lado nosso marido e nossos filhos. Entendo que existem inúmeras motivações relacionadas à necessidade de uma mulher trabalhar fora de seu lar, mas aprendi algo muito importante. A família é um presente de Deus e precisa ser preservada. E como mulheres cristãs, nós certamente seremos guiadas pelo Espírito Santo. Ele nos dará as estratégias, pois conhece o nosso desejo de obedecer-lhe. Busque em oração, pois em Deus sempre haverá uma saída. Nós somos limitados e visualizamos somente o hoje diante de nós, mas Ele tem a nossa vida e o nosso futuro em suas mãos. Obedecendo a direção do Senhor. Jeremias 29, de 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Obedecendo a direção de Deus, desci do salto, coloquei o avental e comecei a fazer as tarefas da casa. Antes disso, se alguém me perguntasse sobre cozinhar, eu responderia, nem pensar. Fazia apenas o necessário, pois até então não tinha tempo para essas coisas. Mas agora, ali estava eu, diante de uma nova estação em minha vida. Havia uma alegria muito grande em meu coração e a convicção de que eu estava no caminho certo. Muitos não entenderam minha atitude diante de todo aquele quadro familiar. Afinal, no momento de maior dificuldade, eu abri mão do meu trabalho. Diziam que eu estava dando um salto no escuro, mas a fé é assim, ela vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. Praticando o culto doméstico. Todo o fim de tarde, eu me reunia com os meus 2 filhos e orávamos juntos. Líamos a Bíblia e também livros evangélicos infantis, e eu compartilhava com eles experiências com o Senhor e semeava a palavra de Deus em seus corações. Já orávamos pela salvação do pai deles há 13 anos, sempre pedindo que Jesus o libertasse. Um dia minha filha me disse: "Mãe, já estamos orando há tanto tempo pelo papai e nada acontece." Naquele momento, o Espírito Santo me dirigiu a fazer uma declaração. "Filha, nem que seja até o último minuto de nossas vidas, vamos continuar orando pela salvação do seu pai, pois ele não será destruído." Exatamente um mês depois, ele entregou sua vida ao Senhor. Ensinando a honrar pai e mãe. A Bíblia diz em Efésios 6, 2 e 3: "Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra." Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, devemos ensinar nossos filhos a honrarem o pai e a mãe. Portanto, não devemos falar mal dos pais aos filhos. Devemos cobrir a nudez dos pais, em outras palavras, preservá-los, para evitar o aumento das feridas emocionais nos filhos, que muitas vezes não têm maturidade para entender e enfrentar essas realidades. A Bíblia nos dá um exemplo de filhos preservando o pai no livro de Gênesis. Sem e Jafé literalmente cobriram a nudez do seu pai Noé, preservando-o em seu erro, e foram abençoados por essa atitude. Leia Gênesis 9, de 19 a 29, para conhecer essa história.
O hábito de orarmos diariamente em família trouxe grandes benefícios à vida dos meus filhos. A palavra do Senhor foi sendo sedimentada em seus corações e até hoje eles se lembram daqueles dias. A palavra nos ensina em Deuteronômio 6, de 6 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Mensalmente eu fazia uma semana de oração em casa, uma vigília na qual reunia algumas pessoas cristãs da família e da igreja. Esse era um tempo durante o qual eu podia buscar mais ao Senhor e segui-lo mais de perto. Nesse mesmo ano, o Senhor revelou ao meu coração qual era o seu chamado para mim. Comecei a participar do Ministério de Oração e Intercessão e estou nesse caminho até o dia de hoje. Sinto que o meu primeiro chamado é para interceder por pessoas e eu amo investir o meu tempo em oração. 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,